você quer ter certeza que vai fazer tudo certinho na sua cozinha planejada, porque tem medo de cometer algum erro e acabar perdendo até dinheiro, então fica comigo nesse vídeo, porque nele eu vou te trazer informações precisas, vou te revelar erros que ninguém te contou até agora. Se você tem o sonho de construir a sua cozinha planejada, mas tem medo de cometer qualquer erro e acabar te custando muito caro, então pode ficar tranquila, porque se você estiver se sentindo perdida, nesse vídeo eu vou te trazer orientações para você não errar em nada na hora de fazer o seu projeto. Olá, eu me chamo Elisa Xavier, seja bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo eu vou explicar para você algumas coisas que você precisa se atentar na hora de fazer o seu projeto da cozinha planejada. Nesse vídeo eu vou falar de algumas coisas que você precisa se atentar na hora de fazer o seu projeto da cozinha planejada. Mas você concorda comigo que se você for fazer esse projeto com um profissional, quem tem que saber de erros de marcenaria é ele, não é você. Mas é sempre bom você ter ali algumas coisas para você argumentar, saber mais ou menos como que funciona o projeto, para evitar mesmo de maneira minuciosa de cometer qualquer erro ali na sua cozinha planejada. Eu vi muitos vídeos aí falando sobre erros, mas erros de marcenaria. Então nesse vídeo eu vou explicar para você erros no projeto, mas que não é específico de marcenaria, mas sim ali da sua funcionalidade do dia a dia. Porque se eu fosse falar aqui nesse vídeo de erro de marcenaria, teria uns 200 erros que eu poderia citar, tá? Por isso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que você vai lá pro meu blog, lá vai ter um artigo de tudo que a gente vai falar aqui, também vai ter um PDF que você vai conseguir baixar, ele tem mais ou menos umas 100 páginas, lá tem mais algumas dicas extras que você pode seguir e evitar mesmo que saia qualquer coisinha errada no seu projeto. Então, se você vai fazer com um profissional, é interessante sim que você assista alguns vídeos aqui no YouTube, para quando você chegar lá na hora de fazer o projeto, você já vai saber ali se o profissional é profissional mesmo ou não é, para ver se ele tá entendendo do assunto, se as dicas que você viu aqui no YouTube, ele vai concordar, se ele vai argumentar, para você também poder pegar a experiência já antes de fazer o projeto, né? Que ninguém quer experiência ruim depois que o projeto já estiver pronto, porque aí não tem volta mais, né? Aí é só pagando mesmo e ninguém aqui tem dinheiro para ficar jogando fora. Então, se você já tá concordando comigo, deixa o like aqui no vídeo para me ajudar e já se inscreve no canal porque você não quer perder nenhuma dica. E bora pro conteúdo? Nesse vídeo eu vou trazer para você 15 dicas que você precisa se atentar para evitar de cometer qualquer erro na sua cozinha planejada. E o primeiro erro é não considerar o triângulo de trabalho. Mas o que seria esse triângulo? Esse triângulo na cozinha, ele foi desenvolvido em 1940 pela Lilian Muller. Ela é uma engenheira industrial e psicóloga e ela também é muito conhecida pelos seus trabalhos de ergonomia. Esse estudo mostrou que se você colocar a pia, o fogão e a bancada de maneira que vai formar um triângulo, isso vai aumentar a sua produtividade ali na cozinha, reduzindo a distância percorrida, o tempo gasto. Então ele vai criar ali um fluxo de trabalho eficiente. O segundo erro que as pessoas cometem é não reservar espaço suficiente para poder armazenar os seus itens. Quando você vai fazer uma cozinha planejada, você precisa saber ali o que você tem na sua casa. Por exemplo, aqui na minha casa a gente tem um air fry, tem batedeira, tem liquidificador, tem cafeteira. Então, assim, tem vários utensílios, né? E a gente precisa organizar aonde que essas coisas vão ficar, porque elas são grandes, né? E precisaria de um local apropriado para ficar guardadinho. E também tem outras coisas que você precisa guardar, como uma despensa, temperos. Você precisa separar ali bonitinho, até mesmo para facilitar você na hora que você estiver cozinhando, né? E você já saber ali onde cada coisa vai ficar. A terceira dica é você não pensar na iluminação da sua cozinha. Se o lugar que você cozinha geralmente não tem uma janela de frente, é importante que você pense em colocar ali uma iluminação de LED, uma outra ou algum outro tipo de iluminação,
porque isso pode atrapalhar na hora que você estiver cozinhando. Porque se a luz fica na parte de trás, ela vai bater aqui na parte de trás do seu corpo e vai fazer uma sombra ali onde você estiver preparando um alimento. Principalmente, né, se for à noite. Então é muito interessante você pensar ali em algumas iluminações secundárias. O quarto erro é você não pensar na circulação. Por exemplo, aqui na minha casa, se a pessoa estiver sentada na mesa, você não consegue nem abrir o fogão, e se você abrir a porta da geladeira, já não passa mais ninguém. Então, assim, o layout é muito mal feito, até porque quando foi comprado esses móveis, não foi pensado como que seria essa ergonomia, né, do funcionamento ali da cozinha. Então, você tem que pensar como que vai ficar ali a circulação quando tiver mais de uma pessoa naquele ambiente. Até mesmo porque se o fogão ele não é encostado na parede, né, dos dois lados, não tem algum outro balcão do lado para seguir. Se ele fica perto de uma passagem, é muito perigoso alguém passar e acabar batendo ali na panela, principalmente para quem tem criança em casa. Então, a gente tem que levar em consideração a segurança também. O quinto erro é você não pensar em como que vai ficar a disposição das tomadas ali naquela cozinha. Aqui na minha casa, o armário fica aqui no canto da parede e a pia fica aqui nesse outro canto. E os eletrodomésticos, eles ficam todos aqui nessa parede. Porém, eu não posso ficar ligando algumas coisas em cima do balcão lá, porque é perigoso, né, esquentar, e também não tem tomada desse lado. Então a gente precisa pegar o air fry, levar para o outro lado da cozinha para poder ligar em cima da pia, que já também não tem muito espaço, e se você estiver cozinhando outra coisa ali, acaba que meio que ocupa quase o espaço todo e fica apertado para você conseguir cozinhar. É interessante que você reserve um espacinho ali e você já pense que sempre que você for ligar a fritadeira, sanduicheira, cafeteira, vai ser sempre naquele lugar, e lá não vai ter perigo de queimar, de sujar ali. Se sujar não tem problema, né? Então reserve esses pontos de tomada, já pensando em como que vai ser o seu dia a dia ali naquela cozinha. Um outro erro muito grande é você não pensar no descarte de lixo, né? Quem não tem lixo na cozinha, assim, perto ou em cima da pia, sabe como que é ruim? Você lava a louça, aí fica aqueles restinhos lá, aí você tem que pegar e ir com ele na mão, correndo, pra ele não pingar no chão, né? Então, isso é muito ruim, então é importante a gente reservar um lixinho ali que fica próximo da pia, pra quando a gente estiver fazendo alguma comida ali, já poder ir descartando, né? Às vezes é ruim também, né, ficar com aquele lixo em cima da pia, tem gente que não gosta. Então, você pode reservar um lugarzinho pra ele dentro do armário, né, mas uma parte separada das outras coisas, né, pra não infectar as outras coisas que tiver guardado ali. Inclusive, eu já vou falar sobre isso com você, sobre o que é interessante você colocar na parte de baixo da pia. Então não sai desse vídeo para você não perder essa dica que é muito importante. E a sétima dica é você não pensar na ergonomia dos móveis. Agora eu não estou falando sobre circulação, eu estou falando sobre a altura apropriada. Uma mesa num lugar desapropriado, você pode acabar batendo ali, né, na quina. Então é chato, você tá ali cozinhando e fica... todo dia vai e bate ali na quina da mesa. Um balcão que causa dor nas costas, né? Às vezes você tá cozinhando, você tem que ficar com a cabeça baixa, né? E aí acaba que dói aqui, né? Então é interessante você pensar num balcão que tenha a sua altura apropriada. Mas aí você não é obrigada a saber qual que é o tamanho apropriado para sua altura e para as outras pessoas que estão na sua casa, né? Então, quando você for levar esse projeto para o marceneiro ou para alguma loja de móveis planejado, onde vai ter um profissional lá, você já fala com ele sobre isso. Olha, sou eu que passo mais tempo na cozinha, então o balcão da pia tem que ter a altura apropriada para quem? Para você que passa mais tempo lá. Isso também serve para a altura dos armários, para quando você for abrir. O tipo de cadeira que você vai comprar também tem que ser pensado nisso. É muito importante eu lembrar você que eu não vou falar sobre marcenaria aqui nesse vídeo. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, porque se fizer sentido, aí eu posso trazer, sei lá, umas 20, 30 dicas sobre marcenaria na cozinha planejada. Agora nós vamos falar sobre a bancada da pia. E eu tenho 5 dicas para dar para você sobre isso.
Primeiro, você deve escolher um material que seja resistente, que não vai manchar, né? Se você derrubar ali um molho, um café, algum outro produto de limpeza um pouquinho mais forte. Então você tem que levar em consideração a limpeza, se o material é anti-mancha, se ele é anti-impacto. O que eu indico para você é não economizar na bancada da pia, porque você vai fazer ali e ele vai durar muitos anos. Então, assim, invista numa coisa boa, porque você não vai trocar aquilo sempre. Então, vale a pena. É melhor você investir em um material bom do que daqui uns 2, 3 anos você for ver aquela pia, tá toda manchada, tá feia. Então, é bom você investir já no material bom para não ter que trocar futuramente. Segundo erro que você pode acabar cometendo ali na sua pia é não pensar na largura, no comprimento. Se você tem uma pia muito pequena, você já não vai conseguir colocar um cooktop ali. Então, se você for querer esse tipo de coisa ali na sua pia, você já deve pensar na hora de fazer o seu projeto. Porque, às vezes, você vai escolher um cooktop e aí quando vai ver esse cooktop, ele não vai caber ali na sua pia, né? E tem que ver até qual tamanho que você consegue deixar essa pia, qual o tamanho que vai ficar confortável para você. Na hora que você for fazer ali a sua bancada da pia, você já tem que escolher o seu cooktop, se você for colocar. Já tem que escolher qual que é a pia que você vai pôr. Hoje existe uma imensidade de pia, né? E tem umas que você já pode deixar ali como escorredor, né? Pra colocar a louça em cima. Pense numa pia no tamanho que vai atender todas as suas necessidades. A próxima dica é sobre o escorredor de louça. Hoje existe vários tipos de escorredor. Se você tem uma pia que ela é pequena, que não vai caber o escorredor, você pode pensar em colocar um escorredor de parede. Você tem várias formas que pode usar ali. Só que é bom você já pensar em como que vai ficar isso antes de fazer o seu projeto, porque às vezes você escolhe um escorredor de parede, mas fica aquela coisa poluída, né? Não fica legal, não fica bonito. E reforçando, né, o próximo erro, não separar um lugarzinho adequado para você fazer o seu descarte ali do lixo. Então não deixe de pensar nisso quando você estiver fazendo o seu projeto. A próxima dica que eu vou falar para você agora é o que você pode guardar ali embaixo da pia que ficaria mais adequado. Eu recomendo que você coloque ali equipamentos que você não usa muito, porque esse local ele tá mais propenso a pegar umidade. Então vamos supor que você vai deixar lá coisas que você usa muito. Aí você vai lá, lava a louça e com a mão molhada mesmo, você já vai abrir o armário, vai pegar as coisas, aí molha mais ainda, né? Porque ele já é um local que vai molhar, e já é um local que é úmido, não tem como você fugir muito disso. Então, além do desgaste ali ser maior por ficar pingando água muitas vezes, não que vai ficar aquele negócio, né, encharcando, mas eu quero dizer assim que respinga água. Então, aqueles armários de baixo, ele já vai ter um desgaste maior. Eu indico que você use embaixo da pia uma madeira melhor do que talvez a que você fosse escolher para o resto da casa, para o resto da cozinha. Porque esse material ele vai sofrer mais ali no dia a dia, então é bom você fazer um investimento melhor ali nele. Lá você pode guardar produtos de limpeza, sacos de lixo, reciclagem, panos de prato, pano de mesa, alguns suprimentos como papel toalha, papel alumínio. Você também pode guardar alguns eletrodomésticos que você não usa muito, né? Como uma batedeira, se você não faz bolo sempre, né? Não tem o costume de usar. Um processador de alimentos ou um liquidificador. Agora nós vamos falar sobre os armários. Nos armários aéreos você precisa calcular direitinho, né? Até onde que esse armário pode ir, se você vai querer colocar ele até o topo, né? Para aproveitar o máximo espaço. Porque lá nessa parte de cima, a intenção é você guardar coisas que você não usa muito, porque você vai ter que ficar pegando sempre uma escadinha ali para poder ter acesso a essas outras coisas. Então, assim, o pessoal reclama muito do tipo de porta que você coloca em cima desses armários. Se você for colocar um armário em cima do fogão, né, daquelas partes de cima, mesmo que tenha coifa, não coloque um armário que ele seja brilhoso, né, com verniz, porque ele vai ficar parecendo toda sujeira que respinga ali, comida que respinga. Não adianta você fugir, vai respingar sim. Já vi muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Então é só mais uma dica a mais aí pra você evitar. E outra coisa, as portas. Geralmente a gente coloca... Os armários mais comuns hoje em dia são aquelas portas de abre e fecha, porque eles são mais baratos também. Então pensa que na hora de abrir o armário,
não pode ter nada que vai te atrapalhar aí na hora de abrir. Se você for colocar aqueles que levanta pra cima, vê se depois que levantar você vai alcançar pra abaixar de volta, viu? Porque eu já vi muita gente aí, eu alcanço pra abrir, mas pra fechar não alcança. Tem muita gente que vê e acha que é lindo, maravilhoso, né? Aqueles que você aperta e ele abre, né? Tem muitas pessoas que colocaram nas suas casas e se arrependeram, porque ele acaba quebrando. Se a porta for muito grande, às vezes ele não abre direito, você tem que colocar uma certa força ali pra abrir. Então eu não recomendo, tá? Muita gente que coloca, depois se arrepende e troca por outro tipo de porta. A próxima dica é sobre a necessidade de armazenamentos. É interessante você ter uma lista ali, né? De como que você vai deixar separadinho, como que vai ficar ali à disposição dos utensílios que você usa naquela cozinha. Então você tem que pensar onde vai ficar os talheres, onde vai ficar os pratos, os copos, xícara, se você vai criar um espacinho do café, se vai ficar lá perto do café, ou se a xícara ela vai ficar em outro armário guardado lá. Onde que vai ficar as suas travessas de vidro, onde vai ficar as suas formas de bolo, as panelas, as tampas das panelas. Aqui em casa a gente coloca as panelas, né, no armário, e aí a gente tem um cesto, né, que a gente coloca as tampas lá dentro, e eu acho muito bom, porque facilita ali na hora de guardar, então acaba otimizando o espaço. E também você deve pensar nos tupperwares, né, onde que você vai colocar os seus potinhos? Vai deixar com tampa ou sem tampa? Porque com tampa acaba que acumula mais espaço. E não podemos esquecer do mais importante, né? A despensa. A despensa você também pode organizar ela de uma forma diferente. Por exemplo, aqui em casa eu mudei recentemente algumas coisinhas no armário. E aí eu deixei uma partezinha do armário para despensa que ela tem algumas prateleiras dentro. Então, na parte de cima, eu deixo os alimentos que a gente come mais no dia a dia, tipo bolacha, pão, chá, Nescau, essas coisinhas assim. Agora, na parte de baixo, eu já deixo açúcar, sal, café, arroz, feijão. E na outra parte de baixo, que é o que a gente menos usa, aí eu deixo farinha de trigo, fubá, macarrão, as coisas que a gente usa ali para um outro preparo. De bolo, né? Essas coisinhas assim. Agora eu vou mostrar pra você alguns tipos de porta que você pode colocar ali no seu armário, tá? São 4. E eu vou explicar pra você quais são as partes negativas de cada uma. E aí você pode pensar qual o lugar mais apropriado pra você colocar elas. A porta de abrir, tá? Ela é melhor pra você colocar na parte de cima, porque ela facilita muito o acesso, tá? Mas ela requer um espaço adicional na frente do armário para você conseguir abrir ela completamente, o que pode ser inconveniente se a sua cozinha for pequenininha, igual aquela de apartamento. Então eu já vou entrar para o segundo tipo de porta, que é a porta de correr. Essa porta, ela tem as partes negativas dela, tá? Também, mas ela é mais ideal para você colocar ali na parte de baixo mesmo, porque como eu falei, se a sua cozinha for pequena, você vai colocar uma porta de correr, então ela vai te trazer um conforto melhor ali no espaço, né? Só que como eu falei, a parte de baixo da pia, o ideal é você colocar coisas que você não usa muito. Então, se você for colocar essa porta de correr, não vai ter problema, porque uma das partes negativas dela é que elas podem quebrar mais rápido, né? Elas podem desalinhar, além disso, elas também podem acumular mais sujeira. Sem contar que ela fica com acesso mais restrito, né? Então, se você abrir um lado, ele tampa o outro. Se você vai abrir o outro, ele vai tampar. Então, você não vai ter acesso ali a olhar o armário como um todo, né? Você sempre vai ficar limitado a olhar uma parte ou a outra. Também temos as portas basculantes, né? Que é aquela que eu falei pra você. Que eu não acho ela muito prática, apesar dela ser bonita e parecer prática, né? Então, além dela dificultar ali na hora que você for abrir ela pra cima e não conseguir fechar ela depois, você tem que ficar encostando a sua mão ali nela. Então, se você estiver cozinhando, pegando um óleo, pegando alguma coisa, encosta no armário, você vai deixar o armário todo sujo com as manchas dos seus dedos. Então, as partes negativas dessa porta é que você vai ter uma maior dificuldade ali para fechar ela, né, na altura, dependendo da altura que você colocar. E ela também pode exigir um pouco de esforço, principalmente se você colocar em uma porta que seja muito grande. E a última porta que você deve tomar cuidado se você for usar
é as de vidro, porque dependendo da sua organização, não é legal você colocar vidro no armário. Se você não é aquela pessoa que tem costume de deixar tudo organizadinho, aquilo vai causar uma poluição visual ali na sua cozinha, né? Porque quem chega lá vai ver ali que tá tudo bagunçado dentro dos armários, então não é tão legal. Fora que, dependendo das pessoas que for usar, tem gente que fica batendo a porta do armário, então é perigoso, acaba quebrando. Então, leve em consideração aí se você for escolher um armário com porta de vidro. Já vou aproveitar e indicar aqui para vocês um outro vídeo que eu gravei aqui pro meu canal sobre uma plataforma que se chama Projetou. Lá nessa plataforma tem cursos que você pode fazer sobre imóveis planejados e é muito baratinho. Lá no vídeo eu tenho explicando tudo para você, como que funciona, e eu super indico, né? Tem muita coisa lá que você não faz nem ideia. E é muito legal para você que quer se aprofundar nesse assunto, porque tem um custo-benefício muito bom. E não esquece que eu deixei lá na descrição do vídeo o link onde você vai pro meu blog e você vai conseguir baixar lá um PDF sobre cozinha planejada, tá? Então, obrigada por ter ficado até o final e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!